Estamos aqui com as enfermeiras Larissa Gonçalves e Daiane Maciel, que irão falar um pouco sobre o estudo caso-controle. Bom dia. Bom dia. Larissa, antes de iniciarmos a nossa conversa sobre o estudo caso-controle, o que você pode nos falar sobre a epidemiologia? A epidemiologia é uma ciência que estuda o processo de saúde e doença, e vai analisar a distribuição das enfermidades e os seus fatores, e propor medidas específicas de prevenção, controle e erradicação de doenças. E onde entra o estudo caso-controle na epidemiologia? Na epidemiologia, o estudo de caso-controle entra numa análise de dados. E então, Daiane, o que é o estudo caso-controle? Veja bem, este estudo, no caso o estudo caso-controle, ele se inicia pelos doentes identificados, né, que são os casos, e estabelece controles para eles, né? Esses sujeitos, eles são comparados aos casos, porém não doentes. E, respectivamente, procuram conhecer os níveis de exposição, né, ao suposto fator de risco. Os estudos de caso-controle, eles podem ser longitudinais, retroanalíticos ou retrospectivos também. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Se vocês querem seus cabelos como o meu, use o shampoo natural Orange. Da fruta, diretamente para o próximo. Mais natural que este? Shampoo Orange. O melhor para o seu cabelo. E hoje no Jornal Saúde estamos falando sobre o estudo caso-controle. Vamos continuar nossa conversa. Esse estudo, Daiane, quais seriam as limitações que a imitação? Sim, existem algumas limitações. Tipo, ele não pode determinar a incidência nem a prevalência do desfecho na população. Ele precisa aproximar o risco relativo com o odds ratio. O que seria esse odds ratio? É um indicador para a estimativa do risco relativo a partir dos valores levantados no estudo caso-controle. E outra limitação é somente um desfecho ele pode ser analisado. E diante dessas limitações, Larissa, teria alguma vantagem nesse estudo caso-controle? Teria, mesmo com todas as limitações, existem algumas vantagens, né? Que são, ele é eficiente em doenças raras, ele é útil para gerar hipóteses sobre novas doenças ou surtos não usuais, e além de tudo, ele é relativamente barato, o custo dele não é tão... Agora vamos direto ao sul da Bahia, ao vivo com a repórter Daniela Oliveira. Bom dia, Daniela. Bom dia, Bárbara. Estou em Itabuna com a enfermeira Daniele, que vai nos falar um pouco sobre o estudo de caso e controle local. Bom dia, enfermeira. Bom dia. Temos um problema, que é o problema da dengue. Nós comparamos dois grupos, um grupo de doentes, que é o caso, e o grupo de não doentes, que é o controle. O objetivo dessa comparação é verificar se os casos diferenciam dos controles em relação à exposição de um dado fator de risco. Comparamos duas proporções, uma de exposto entre os doentes e a de exposto entre os não doentes. Obrigada, enfermeira. Daniela Oliveira de Itabuna, para o Jornal Saúde. Obrigada, Daniela. Como vimos na cidade de Itabuna, um exemplo. Larissa, você poderia citar algum outro exemplo do estudo caso-controle? Sim, nós temos outro exemplo que são alterações de nível de ansiedade em indivíduos portadores de asma quando expostos a situações estressantes, comparado com outro grupo de indivíduos expostos à mesma situação, entretanto não asmáticos. Daiane, existe algum tipo de estudo no caso-controle? Sim, existem dois tipos, né? O pareado, que é o estudo onde os controles são iguais aos casos em relação a um ou mais fatores de confusão. E o não pareado, que é o inverso, é o estudo em que não há controle em relação às demais variáveis, tais como sexo, idade e antecedentes. E como existem tipos de estudo, também existem tipos de testes, como o teste de hipótese, né?
que ele é dividido em monocaudal e bicaudal. O monocaudal é um teste cuja hipótese alternativa é uma desigualdade, e o bicaudal é um teste cujo objetivo é testar apenas se as proporções são iguais ou diferentes e não estabelecer qual delas é maior ou menor. Certo. Foi um prazer ter vocês aqui hoje no nosso programa. Muito obrigada pela presença. E o nosso programa continua na internet. Pode acessar o nosso site www.jornalsaude.com.br. Bom dia.